Introdução: o problema do conhecimento. Antes de iniciar este novo livro, apresentaremos, numa visão de conjunto, um rápido resumo do sistema filosófico desenvolvido por nós até hoje na primeira e na segunda obra, de 12 volumes cada uma, que estamos acabando. Esta exposição sintética poderá ser útil como premissa para orientar o leitor a respeito do novo tema que iremos desenvolver neste livro. Entremos rapidamente no assunto. Qual é o nosso sistema filosófico? Não se trata de uma construção lógica artificial para formar um castelo de conceitos e teorias abstratas fora da realidade, mas sim de uma visão positiva, aderente aos fatos e cientificamente controlável, que abrange todos os aspectos da existência e apresenta respostas às perguntas mais relevantes para a vida, podendo-se dizer que ele resolve o problema do conhecimento, dando-nos, pelo menos nas suas linhas gerais, uma orientação definitiva. A filosofia deveria responder a estas perguntas fundamentais, tais como: por que existimos, por que nascemos, vivemos e morremos, por que sofremos, de onde viemos e para onde vamos. Há um funcionamento orgânico no universo, mas quem o dirige? O movimento de tudo o que existe está orientado para uma dada finalidade, mas qual é o princípio que tudo guia para ela e qual o plano de todo esse trabalho? Qual é o seu resultado final? Se estamos seguindo um caminho, a coisa mais importante é conhecê-lo. Como podemos percorrê-lo sem saber para onde ele vai? E se estamos desesperadamente fugindo da dor e procurando a felicidade, qual é o meio para realizar aquilo que mais almejamos? Um sistema filosófico deste tipo representa a vantagem de nos oferecer, em todos os campos, uma orientação que, embora não resolva todos os pormenores dos problemas, permite encararmos os assuntos particulares sem ter de construir hipóteses por tentativas, proporcionando um caminho pré-ordenado no qual somos dirigidos pela visão de conjunto anteposta à nossa pesquisa. Veremos agora qual é o método que torna possível atingir esta visão. O filósofo moderno tem que ser não somente um construtor de castelos lógicos, mas também um cientista, um matemático, um biólogo, um historiador, um sociólogo, um moralista, um parapsicólogo, etc., porque ele assume a posição de quem, colocando-se acima de todos os ramos do conhecimento humano, tem a tarefa de fazer deles uma síntese que oriente e encaminhe para a unidade os resultados das tantas conquistas analíticas em que o conhecimento está hoje fracionado. Então, o valor de um sistema filosófico pode ser avaliado pelo grau de unificação por ele atingido, na medida em que ele conseguiu revelar e demonstrar, além das aparências da superfície, a substancial coordenação que na profundidade funde num só princípio tudo o que existe. Surge agora, como dizíamos, o problema do método que nos permite alcançar esses resultados. A filosofia antiga afirmou e a ciência moderna demonstrou que estamos vivendo num mundo de aparências. Os sentidos, que representam o meio para chegar ao conhecimento da realidade, ficam apenas na superfície, sem saber atingir a verdadeira essência na profundidade. Como poderemos chegar até lá? O homem possui dois métodos de pesquisa, o dedutivo e o indutivo.
Através do método indutivo, que se realiza pela inspiração, intuição ou revelação, o homem, antecipando a evolução e colocando-se acima das pequenas coisas do contingente, pode atingir os princípios gerais para deles descer aos casos particulares, que são enfrentados e resolvidos somente como consequência do universal. Acontece, porém, que a pesquisa conduzida neste nível não nos coloca diretamente em contato com a realidade dos fatos, que é o único meio de controle da verdade dos princípios gerais. Utilizando o método indutivo, que é o método positivo da ciência, com base na observação e na experimentação, o homem permanece no terreno objetivo da realidade, procurando chegar ao conhecimento da verdade através do levantamento de hipóteses a partir daquela base segura, até confirmá-las com o apoio dos fatos em teorias positivamente demonstradas. Desse modo, segue-se um caminho inverso ao precedente. Em lugar de se descer do geral para o particular, sobe-se do particular para o geral. Assim, o pesquisador permanece diretamente em contato com a realidade dos fatos. As verdades atingidas são exatamente controladas, no entanto, são parciais, fragmentárias e relativas, ficando fechadas no particular, de onde não se consegue sair, senão depois de um longo e duro trabalho para subir ao universal. O método dedutivo dá resultados vastos, mas não controlados. O método indutivo dá resultados positivos, mas restritos. Para resolver o caso por nossa conta, usamos outro método, que poderia ser entendido como uma combinação dos dois, utilizando assim as vantagens de ambos, tanto do dedutivo, que trabalha por síntese, como do indutivo, que trabalha por análise. Em outras palavras, usamos num primeiro momento o método outrora empregado pelas religiões, com base na revelação, que mais exatamente chamamos de intuição ou inspiração, enquanto, num segundo momento, usamos o método positivo da ciência, que se apoia no controle objetivo por meio da observação e da experimentação. Deste modo, chegamos primeiramente a uma orientação geral, que nos indica como dirigir a nossa pesquisa, e depois a realizamos em contato com os fatos, para verificar se a intuição, que aceitamos apenas como hipótese de trabalho, corresponde à realidade. Colocamos assim o fruto da inspiração no banco do laboratório das experimentações, como fazem o físico e o químico quando, observando o funcionamento dos fenômenos, descobrem as leis que os regem. Temos usado este método de controle também no campo moral e espiritual, observando o funcionamento da lei de Deus através dos efeitos de nossas ações no bem ou no mal sobre o desenvolvimento dos destinos. Pudemos chegar assim a uma ética biológica racional, não mais empírica, e sim positiva, baseada nas leis da vida. Com isso, foram alcançadas novas conclusões que nos levaram bem longe. O problema agora consiste em explicar como funciona esse método da intuição ou inspiração. Entramos aqui no campo da parapsicologia. Nesta breve exposição, podemos apenas resumir as conclusões. Julgo que o grau de conhecimento
depende do nível de amadurecimento evolutivo atingido pelo ser que o concebe. Desde tempos anteriores ao surgimento do ser humano, todos os problemas já estão resolvidos e tudo está funcionando. O homem, portanto, não cria nada, mas apenas descobre a verdade, aprofundando sempre mais a sua pesquisa para conseguir ver o que já existe por si mesmo, independente dos recursos perceptivos utilizados. A verdade é obra eterna de Deus e não do homem. Ela sempre esteve e sempre estará toda escrita no absoluto. E o homem, situado no relativo, vai gradualmente, por aproximações sucessivas, abrindo os olhos para conseguir ler cada vez um pouco mais da verdade, em proporção à sua sensibilização e compreensão, dadas pelo seu grau de amadurecimento evolutivo. Então, o problema do conhecimento é, antes de tudo, uma questão de evolução do instrumento humano. Não se trata de um verniz cultural pintado por fora e colado no cérebro por leitura de livros, mas sim de um amadurecimento profundo, preparado às vezes pelos choques da vida, com o sofrimento e a consequente elaboração íntima do subconsciente. Trata-se de um fenômeno que se realiza para além dos comuns processos da lógica, num plano de vida e dimensão super-racionais. Quando o ser está maduro, o conhecimento aparece como revelação, em forma de visão interior, que enxerga até onde o raciocínio não alcança. Expliquei nos meus livros como, espontaneamente, fui levado a usar esse método. Estudei também o progressivo desenvolvimento da sua técnica, que vai se aperfeiçoando sempre mais. Temos nas mãos seus resultados concretos, com a obtenção de mais de 6.000 páginas escritas pelo mesmo processo, cuja veracidade foi possível controlar depois, com a observação e a experimentação, que a confirmaram. Estes resultados, quando colocados em contato com a vida, demonstraram corresponder à realidade dos fatos. O que nos diz esse sistema filosófico? Qual o conteúdo da visão que ele nos oferece? Podemos, resumidamente, reproduzi-lo em síntese nesta introdução. Quem quiser entrar nos pormenores, encontrará tudo nos meus 4 livros básicos: A Grande Síntese, Deus e o Universo, O Sistema e o presente volume. O plano, embora contenha o dualismo, é estritamente monista. O conceito central que tudo rege em unidade é Deus. Ele, na sua essência, está no absoluto e não pode ser definido, não pode ser limitado no relativo, onde está a criatura. Veremos como esse relativo nasceu. Estes são os 2 polos opostos da mesma unidade. Deus simplesmente é. Ele é tudo. Deus significa existir. Ele é a essência da vida. Tudo o que existe é vida, é Deus, e Deus é o que existe, é tudo que é vida. Deus é ser, acima de todos os atributos e limites. O nada significa o que não existe, a ausência de Deus, a ausência que não pode existir. Portanto, o nada, representando a plenitude da negação ou da ausência de Deus ou do não ser,
não pode existir como verdadeira realidade por si mesmo, mas só como função oposta à positividade, como segundo polo da mesma unidade. Eis como o dualismo fica fechado dentro do monismo, de modo que, ao invés de destruir, confirma e fortalece a unidade do todo. Este tudo uno Deus abrange tudo. Não há nada fora dele. Ele é, primeiro, uma inteligência que tudo dirige. Segundo, uma vontade que quer se realizar. Terceiro, uma forma gerada como a inteligência a pensou e como a vontade a quis realizar. Eis a trindade da mesma unidade de Deus, os três momentos do mesmo tudo uno Deus. Estes três momentos são: primeiro, Espírito, concepção; segundo, Pai, verbo ou ação; terceiro, Filho, o ser criado. Não há dúvida que existe uma inteligência, chame-se Deus ou como se quiser chamá-la, que dirige todos os fenômenos, enclausurando-os dentro de leis exatas e orientando-os para um dado telefinalismo, conclusivo de todo o transformismo. Não há dúvida também que essa inteligência possui uma vontade com a qual realiza em formas definidas o seu pensamento. Por esse processo, Deus gerou a primeira criação. Ele tirou da sua própria substância as individuações de tudo o que existe. Ele as tirou de si porque nada pode existir fora e além de Deus, que é tudo. E todas individuações ficaram em Deus, porque nada pode sair do todo. Portanto, todas as criaturas são feitas da substância de Deus, e pelo fato de não terem saído dele, pois a criação não podia ser exterior, mas somente interior a Deus, elas existem em Deus. A primeira criação de Deus originou-se, então, do resultado de três momentos. Primeiro, o pensamento. Segundo, a ação. Terceiro, a obra, momento no qual a ideia, por meio da ação, atingiu a sua realização. Aqui temos a obra terminada, na qual a ação gerou a expressão final da ideia originária do primeiro momento. Assim, tudo continuou existindo em Deus, como antes da criação, mas agora de maneira diferente, não mais como um todo homogêneo indiferenciado, e sim como um sistema orgânico de elementos ou criaturas, no centro do qual está Deus, regendo esse organismo com seu pensamento, que chamamos lei, pois constitui a regra da existência de todos os seres, dirigindo tudo. Não há tempo agora para entrar na demonstração da verdade destas afirmações, nem para dar provas ou aprofundar o assunto nos pormenores, como foi feito nos três primeiros livros mencionados anteriormente. Falamos de primeira criação, mas por quê? Nas aproximações que conseguimos alcançar em nossa representação humana da ideia de Deus, colocamos o conceito de perfeição. A lógica das coisas impõe conceber um Deus perfeito e, por conseguinte, uma sua obra também perfeita. Ora, será que o nosso universo representa uma obra perfeita? Nele existem a desordem, a ignorância, o erro, o mal, a dor, a morte, coisas que parecem mais o resultado de um emborcamento de sua obra.
Se por um lado temos de admitir que a obra de Deus deve ser um sistema perfeito, vemos que de outro lado o nosso universo está colocado nos antípodas da perfeição, possuindo qualidades opostas. Se o sistema de Deus representa a positividade, o universo em que nos encontramos constitui, pelo contrário, um antissistema que representa a negatividade. Temos então dois termos opostos: o sistema de sinal positivo, cujo centro é Deus, e o antissistema de sinal negativo, cujo centro é Satanás, o antideus. Ora, como nasceu o antissistema? Que impulso o gerou? No todo, não existia senão Deus, e nele estavam todas as criaturas. Tudo isto representava o estado perfeito do sistema no fim da primeira criação, obra direta de Deus. Ora, se de Deus, que é perfeito, não pode sair o imperfeito, então é absurdo que a perfeição de Deus possa ter gerado o antissistema, cujas qualidades são opostas às de Deus, não nos restando outra escolha para justificar o fato positivo e inegável da presença do antissistema, senão atribuí-lo à única outra fonte que existia no sistema, a criatura, cuja atitude de atribuir tanto mal a Deus explica e até mesmo prova a sua revolta, porque lançar a culpa nos outros é sempre o desejo instintivo do rebelde, ainda que isso, como neste caso, represente o maior absurdo possível. Tudo isso somente pode ser explicado se admitirmos que na primeira criação tenha acontecido uma alteração introduzida por esse outro impulso existente no sistema, o único ao qual, não sendo ele de Deus, é possível atribuir a causa da formação de um sistema contrário, imperfeito. Tudo isto se mostra verdadeiro, pois podemos verificar que a imperfeição encontrada em nosso universo representa o emborcamento exato da perfeição do sistema e das suas qualidades positivas, agora levadas para o negativo. Em relação à primeira criação, estamos no seu polo oposto, e isto nos indica que não se trata de uma criação nova, realizada com princípios novos, mas simplesmente de uma cópia emborcada e corrompida da primeira. Eis então que aparece racionalmente justificável a hipótese da desobediência das criaturas à lei de Deus, sendo que o fato de ser conhecida pelo homem através da intuição e de já ter sido afirmada pelas religiões desde a mais remota antiguidade, por meio da revelação, oferece-nos uma confirmação da teoria da revolta e da queda, que só agora é possível ser apresentada com base na evidência dos fatos e demonstrada logicamente até as suas últimas consequências, como fizemos em nossos livros. Pelo fato de se referir a um mundo que não pertence ao nosso relativo e de estar além de todas as nossas possibilidades de observação e experimentação, essa teoria não é diretamente controlável em si mesma. Podemos, no entanto, controlá-la através de seus efeitos, que constituem o nosso universo e a nossa própria vida, cuja forma e funcionamento somente podem ser explicados e justificados desse modo. E é lógico que seja assim, porque o antissistema onde nós vivemos
é exatamente a consequência dos deslocamentos realizados no sistema pela revolta. Esta teoria foi, assim, submetida a controle racional em nossos livros. Observando muitos fenômenos e fatos, vimos que eles confirmam em cheio essa interpretação da primeira origem de nosso universo, cuja estrutura físico-dinâmico-psíquica, bem como seu transformismo evolutivo e última finalidade, se não fossem relacionados com essas causas primeiras, permaneceriam um mistério inexplicável. Deixemos agora o sistema, aquele universo espiritual incorrupto, onde Deus permaneceu no seu aspecto transcendente como causa e centro de tudo, junto com as criaturas que não desobedeceram. E olhemos para o antissistema, aquele universo material e corrupto das criaturas rebeldes, onde estamos e no qual Deus, presente no seu aspecto imanente, permaneceu para guiar tudo à salvação, orientando e dirigindo o ser decaído, curando o que se tornou doente, reconstruindo o que foi destruído, endireitando com a evolução o que se emborcou, reorganizando o caos em que tudo caiu. Sem essa presença de Deus, a salvação não seria possível. Explica-se assim o conceito de redenção. Não existe no universo outra força salvadora pela qual o ser pudesse ser redimido. Eis que, saindo dos princípios gerais, vamos nos aproximando das suas consequências práticas, que podemos controlar em nossa vida e para as quais, assim, encontramos uma explicação. Devido ao mau uso que a criatura fez da liberdade que possuía, pois era feita da substância de Deus, de natureza livre, ocorreu a desobediência à lei, e por um automático jogo de forças, o qual não é possível explicar aqui, iniciou-se o afastamento dos rebeldes através do fenômeno da involução, que originou o caos, dando início ao nosso universo. Apareceu assim, no relativo, uma nova maneira de existir, constituída pelo tornar-se, ou seja, pelo vir a ser ou transformismo, processo pelo qual nada pode existir senão encerrado em uma forma que se modifica constantemente. A perfeição ficou longe no sistema, nada mais restando dela senão a necessidade de recuperá-la e o caminho da evolução que reconduz a ela. No dualismo que nasceu assim, surgiu então um fato novo, dado pelo movimento de transformação realizado em dois sentidos, um de involução e outro de evolução. Foram iniciadas duas corridas em direções opostas, uma para a negatividade do antissistema como consequência da queda e outra para a positividade do sistema, como consequência e continuação do primeiro impulso criador, que busca recuperar e salvar tudo, levando tudo de volta à fonte, Deus. Dois movimentos opostos e complementares, que constituem as duas metades inversas do mesmo ciclo, ida e volta, descida e subida, doença e cura, afastamento e retorno, emborcamento e endireitamento, involução e evolução, onde a segunda fase somente é possível e explicável em função da primeira. Eis então que o quadro geral do fenômeno da queda, em seu conjunto, compreende um circuito completo de ida e volta, ao qual chamamos ciclo.
Este ciclo divide-se em 2 períodos: a fase da descida, chamada involução, e a fase da subida ou ascensão, chamada evolução. Cada período divide-se em 3 fases, que são espírito, energia e matéria, apresentadas nesta ordem sucessiva no período da descida ou involução, e na ordem inversa no período da subida ou evolução, no qual nos encontramos. O ponto de partida do período involutivo é a fase espírito, que representa o estado originário, de onde se inicia a descida. Enredado no processo involutivo, o espírito sofre uma transformação por contração de dimensões, na qual são demolidas as qualidades positivas do sistema, levando também à demolição do espírito até a fase energia. Através da continuação deste processo no mesmo sentido, a energia chega à fase matéria, processo de transformação que já é conhecido pela ciência moderna. Temos assim, diante dos olhos, as 3 fases do primeiro período, chamado involutivo: espírito, energia e matéria. No fim desse período, a substância que constitui a parte corrompida da esfera do Tudo Uno Deus, no seu terceiro aspecto de Filho, inverteu todas as suas qualidades positivas originárias em qualidades negativas. Assim, a causa originária exauriu-se, produzindo todo o seu efeito, e o impulso da revolta esgotou-se. Nesse ponto de máxima inversão dos valores positivos e de máxima saturação de valores negativos no antissistema, a transformação em direção involutiva ou de descida cessa. Nesse momento, Deus retoma a sua lenta ação de atração para si, como centro de tudo. Inicia-se assim aquele longuíssimo processo de subida, no qual vivemos hoje, que é o segundo período, inverso e complementar, chamado evolução. Enquanto o primeiro período, dado pela queda ou involução, significou a destruição do universo espiritual e a criação ou construção do nosso universo físico, esse segundo período, dado pela subida ou evolução, significa a destruição da matéria como tal e a reconstrução do originário universo espiritual. Estamos agora neste segundo período do ciclo, o evolutivo. Aqui o caminho é inverso do precedente. Se a descida foi do espírito para a energia, chegando até a matéria, agora a subida vai da matéria para a energia, voltando até o espírito. A soma dos 2 períodos forma o ciclo completo, feito de um movimento que se fecha, dobrando-se sobre si mesmo. No conjunto, a correção neutraliza o erro, a expiação reabsorve a culpa, e assim tudo volta ao seu lugar. No fim, acima de tudo, triunfa a perfeição de Deus, que, tendo previsto tudo, acaba por reconstruir e salvar tudo. A estrada que a grande síntese nos mostra é aquela percorrida pelo ser no segundo período do ciclo, o evolutivo. Aquele livro nos explica o caminho ascensional da evolução, partindo da matéria, a sua origem, e progredindo através das formas de energia para as formas de vida mineral, vegetal e animal, subindo sempre até alcançar o homem, seu espírito, seu mundo social e moral,
apontando para o seu futuro em mais altos planos de existência. O período involutivo precedente ao nosso atual, a grande síntese aceita como fato consumado, sem indagar suas causas e antecedentes. O seu objetivo é somente o trecho que vai do antissistema ao sistema. Nisto, aquele livro segue o mesmo método da Bíblia, onde a Gênese também começa com a criação da matéria, sem explicações sobre como isto pôde acontecer e o que aconteceu antes. Assim, o assunto torna-se mais compreensível, porque abrange apenas o nosso atual trecho de existência, que o homem pode compreender melhor. A visão apareceu completa no livro Deus e Universo, abraçando o ciclo todo nos seus dois períodos, o involutivo de ida e o evolutivo de volta. Porém, nessa primeira exposição do esquema geral do fenômeno, não foi possível entrar em pormenores para explicar e provar tudo. Assim, o livro deixou muitos leitores em dúvida, porque não compreenderam. Chegou depois o volume O Sistema. A sua tarefa foi fixar as ideias desenvolvidas em vários cursos sobre esse assunto, respondendo às objeções que neles foram apresentadas pelos ouvintes. Entrando mais a fundo em pormenores, procuramos oferecer naquele livro novas provas da verdade sobre a teoria, a fim de controlar tudo, fazendo contato com a realidade de nossa vida, na qual se encontram as últimas consequências daquela teoria. Se tivesse havido erro, este exame e o contínuo controle da teoria deveria tê-lo mostrado. Se não apareceu, então é porque a teoria, ao invés de ser desmentida, foi confirmada pelos fatos, que correspondem à verdade. Eis em síntese o quadro geral de nosso sistema filosófico. O primeiro volume, a grande síntese, fica assim enquadrado na visão dos outros dois, muito mais vasta. Se aquele livro representa uma síntese científico-filosófica, os outros dois são uma síntese teológica. Mas o primeiro não esgotou todo o assunto, porque não se pode admitir um processo evolutivo por si só, como um efeito não justificado por uma causa precedente, como um movimento isolado, sem o movimento oposto, no qual ele encontra a sua contrapartida, que o equilibra. Este sistema filosófico nos ofereceu um ponto de referência, o sistema, que representa o absoluto. Sem isso, o contínuo transformismo de tudo o que existe no relativo de nosso universo não teria nenhum ponto de apoio nem meta final a atingir que justifique e sustente aquele transformismo. Ele nos fornece, assim, a explicação para muitos acontecimentos inexplicáveis de outra maneira. E o valor de um sistema filosófico pode ser avaliado em função dos fatos que ele desvenda. Explica-se também a origem de nosso relativo, do vir a ser, da evolução, da imperfeição encerrada na perfeição, dos limites do espaço e do tempo no seio da eternidade e do infinito. Uma evolução assim orientada para o seu telefinalismo adquire um sentido lógico, permitindo por seu intermédio a manifestação da obra salvadora de Deus em favor da criatura decaída. O maior fenômeno de nosso universo
resulta, deste modo, dirigido para um objetivo definido, sem o qual a evolução se tornaria um caminho sem meta, iniciado sem razão para ser percorrido fatalmente, como uma condenação não merecida. Assim, a presença do mal, da dor e da morte, qualidades próprias da negatividade de nosso mundo, que não podem ser produto direto da obra de Deus, encontram a sua razão de ser, sem nos fazer cair no absurdo de admitir que tudo isso tenha saído das mãos de Deus, o que demonstraria a sua maldade, ou pelo menos falta de sabedoria. Assim, a contradição entre opostos, que é o princípio no qual se baseia a estrutura e o funcionamento de nosso universo, encontra a sua explicação e justificação dentro da lógica de Deus, a qual fica inatingível e íntegra, acima dos absurdos gerados pela revolta. Desta forma, a sabedoria domina o erro, a ordem sobrepuja a desordem, o bem prevalece sobre o mal, a vida é senhora da morte, o endireitamento supera o emborcamento, a salvação corrige a revolta, o sistema é senhor do antissistema, Deus é superior ao antideus Satanás. Neste sistema filosófico, a grande cisão do dualismo, em que o nosso universo aparece inexoravelmente despedaçado, fica sanada, pois se encontra enclausurada dentro de um monismo maior, que a abrange e a encerra dentro de si. Fica salvo, assim, o supremo princípio da unidade do todo, onde reina Deus, um só Deus, em cujas mãos está todo o poder, que não é compartilhado com outro antideus, nem despedaçado no dualismo, como infelizmente apareceu a vários teólogos e filósofos que ficaram na superfície das aparências sem compreender. Com a revolta, a desordem nasceu, mas não saiu da ordem. O caos formou-se, mas permaneceu controlado por Deus. O mal surgiu, mas ficou apenas como sombra do bem. O termo surgido no dualismo nada mais é senão uma função menor do termo originário, que permaneceu como eixo fundamental, em volta do qual aquele continua a rodar. O ponto central permaneceu e tudo continua a gravitar em torno dele. A cisão da unidade entre dois opostos não somente é interior a ela, mas também constitui fenômeno temporário, que pela própria estrutura da obra de Deus tende automaticamente para a sua solução. De fato, tão logo surge a doença, aparece o seu tratamento. Assim, o próprio erro da separação e involução leva automaticamente à evolução, que o corrige, não havendo para o processo de emborcamento outra alternativa senão terminar no endireitamento. Na lógica desse sistema filosófico, fica resolvida a contradição, de outro modo impossível de suprimir, entre monismo e dualismo, dois fatos inegáveis, que, embora aparentemente inconciliáveis, é necessário pôr de acordo, pois caso contrário, fracassa o princípio fundamental da unidade do tudo uno Deus. Fomos, assim, observando esse sistema filosófico de todos os lados e tivemos de concluir que ele satisfaz todas as exigências da razão, coordenando tudo num quadro lógico onde tudo encontra a sua explicação e justificação.
Simplesmente demonstrando, ele convence sem deixar como resíduos pontos obscuros que surgem depois quando o problema não é equacionado na forma certa e que precisam ser resolvidos à força com dogmas e mistérios. Este sistema filosófico nos esclarece o significado de tudo o que nos cerca, até as suas razões mais profundas, satisfazendo o nosso instinto de justiça e nosso desejo de felicidade, que é reconhecida como nosso direito, pois tudo progride para ela. Trata-se de um sistema que, além de saciar o coração, porque nos oferece uma grande esperança, também nos dá de Deus um conceito completamente isento das maldades carregadas pelo antropomorfismo, de um sistema que nos oferece de Deus uma ideia na qual ele permanece verdadeiramente bom e grande, apesar dos tantos erros e sofrimentos que aos nossos olhos parecem macular sua obra. Temos agora diante dos olhos todo o caminho do ser, saindo do sistema onde Deus o criou e viajando até o antissistema, de onde Deus o traz à salvação. Através do vir a ser involutivo e evolutivo, podemos agora seguir o roteiro que cabe a cada um percorrer até atingir o ponto final de sua trajetória. E quando conhecemos o problema maior nas suas linhas gerais, é possível nos orientarmos a todo momento e em qualquer ponto de nossa caminhada, colocando cada fenômeno, cada movimento do ser e cada fato particular de nossa vida no lugar que lhe cabe no quadro geral. Eles, assim, por menores que sejam, encontram a sua razão de ser, até a longínqua primeira origem das coisas. Só desse modo se poderá viver inteligentemente, compreendendo o sentido de tudo o que nos cerca e sabendo o que temos de fazer e por quê. Esta visão é progresso, porque nos aproxima do estado orgânico do sistema, e também é vantagem, porque nos reconduz à felicidade plena. Trata-se de uma filosofia sadia, que busca ajudar, admitindo o utilitarismo honesto do homem de bem, de uma filosofia que vem ao nosso encontro para nos salvar, mostrando-nos a ativa presença entre nós de um Deus bom, que antes de tudo é nosso amigo e nos quer bem, de uma filosofia consoladora, pois nos fala com a forma mental do sistema, que está no alto, trazendo luz à forma mental do antissistema para reerguê-la até ele, aos níveis de vida mais adiantados e felizes. Somos infelizes, decaídos no caos, nas trevas, no mal, no sofrimento e na morte. Apesar de tudo isso, esta filosofia nos mostra que mesmo se as aparências nos levam a acreditar o contrário, existe ordem nas profundezas do caos, existe luz nas trevas, existe o bem no mal. Indica-nos que o sofrimento é um meio para se chegar à felicidade e que a morte serve para se ressuscitar numa vida sempre melhor. Assim, vemos que além da injustiça, domina a justiça e que acima da negatividade destruidora do antissistema está a positividade reconstrutora do sistema, de Deus. Quão diferente e maior se torna a vida quando a vivemos em profundidade, em contato com Deus, com o mais poderoso centro vital do universo. A parte mais interessante deste sistema filosófico é o seu aspecto prático,
quando descemos ao terreno das suas consequências e aplicações nos casos concretos de nossa vida. É pelo fruto que se conhece a árvore. É neste terreno que se pode medir o valor da teoria, quando, para controlar a sua verdade, a colocamos em contato direto com os fatos. Se ela nos orienta, explicando-nos o significado das coisas, então a realidade em que vivemos tem, por sua vez, de concordar com a teoria até as últimas consequências práticas, fundindo tudo no mesmo sistema filosófico, que assim, embora tendo por base os longínquos princípios abstratos do absoluto, pode ser vivido em todos os seus pormenores em nossa vida miúda de cada dia. Isto é o que nós mesmos temos procurado fazer de duas maneiras. Primeira, observando e controlando por mais de meio século na minha vida se os acontecimentos vividos por mim e pelos outros confirmavam a interpretação filosófica do universo oferecida por esta teoria. Segunda, coordenando e analisando racional e logicamente os frutos destas observações para construir uma nova norma de conduta humana, uma ética não mais empírica, como as que ainda vigoram, não mais fruto do desabafo de instintos, mas sim positiva, apoiada no conhecimento e na compreensão do problema, confirmada pela lógica dos fatos, racionalmente demonstrada até a primeira fonte da qual deriva, fundada sobre bases cósmicas que a justificam, uma moral biológica derivada diretamente das leis da vida e não da vontade do legislador ou dos instintos das massas. Este trabalho foi realizado em vários livros meus, sobretudo nos últimos 4, que se seguiram ao volume O Sistema, no qual se completa até agora a exposição da teoria filosófica. Eles são A Grande Batalha, Evolução e Evangelho, A Lei de Deus e o presente volume, Queda e Salvação. Tudo isto nos autoriza a acreditar que este sistema filosófico não é fantasia, uma vez que os fatos o justificam, e quanto mais o controlamos, tanto mais vemos que ele corresponde à realidade. Por mais que se queira negar e não ver, estão aí para dar testemunho toda a minha vida, os acontecimentos da vida alheia e milhares de páginas escritas. Este sistema filosófico fica valorizado, porquanto representa as premissas cósmicas racionais de uma norma para a vida humana, norma justificada por ser elaborada em função das origens e funcionamento do universo. O trabalho de construir um tal sistema não fica tão somente no terreno abstrato e teórico. Não representa apenas a produção filosófica de um castelo de ideias, mas se dirige para a realização do melhoramento das duras condições da vida humana, demonstrando que elas são, em grande parte, devidas ao fato de ignorarmos o caminho correto que deveríamos percorrer. Sendo assim, o trabalho desta construção filosófica tem escopo não somente no sentido intelectual, mas também no sentido de sublimação, uma vez que seu objetivo é beneficiar o homem e, ao mesmo tempo, libertá-lo o mais rápido possível dos seus sofrimentos. O fruto útil de tudo isto, para nós, é ter descoberto a existência de uma lei que representa o pensamento e a presença de Deus em nosso mundo. Esta lei dirige tudo, funcionando continuamente para cada um, e todos estão sujeitos a ela,
não importando se a conhecem ou não, se a admiram ou se a negam. Trata-se de uma lei cujo conteúdo, dado pelos seus princípios diretivos, impulsos de ação e reação, técnica de funcionamento e objetivo final a atingir, pode ser descoberto. Essa lei é viva e operante entre nós, sempre presente e em ação. Ela é não só pensamento, mas também uma poderosa e irrefreável vontade de realização. Eis o que nos mostrou a visão da teoria geral deste sistema filosófico. Isto é o que nestes nossos livros vamos estudando e expondo como resultado de nossa investigação, conduzida com o método positivo da ciência, a observação e a experimentação, que aplicamos à minha vida e às vidas de outros, colocando o conteúdo delas sobre a bancada do laboratório desta nova ética experimental para calcular os efeitos de cada movimento nosso no terreno da dinâmica moral e espiritual. Nós temos estudado essa lei porque o seu conhecimento nos ensina as regras da conduta certa, revelando-nos assim o segredo para evitar a sua reação, que chamamos dor. Só quem conhece a lei pode viver orientado, porque compreendeu o significado da sua vida até as suas primeiras origens e últimas finalidades, em função da gênese, estrutura e supremos objetivos do funcionamento orgânico do todo. O universo é um sistema inteligentemente dirigido, portanto, para quem quer viver nele com o menor dano e a maior vantagem possível, é lógico que deva se comportar com inteligência e consciência, resolvendo todos os seus problemas, inclusive os pequeninos de toda hora, em função da solução dos problemas máximos, dos quais os menores dependem. Só conheceremos a razão e a finalidade de tudo o que somos e fazemos se tivermos nas mãos a chave de nosso destino e, com ela, a possibilidade de construí-lo da forma que melhor quisermos. Com os nossos pensamentos e atos, livremente semeando as causas, ficaremos fatalmente amarrados às consequências. A lei representa uma construção lógica que pode ser estudada como se estuda uma teoria matemática. Com esse escopo, fizemos neste volume um esquema gráfico, representando em síntese uma expressão geométrica dos princípios fundamentais que regem o funcionamento da lei. É possível, portanto, medir o valor quantitativo e qualitativo dos diferentes impulsos que movimentam o ser e as correspondentes reações da lei. O ser é livre para se movimentar à vontade, mas logo depois, as forças da lei se apoderam destes movimentos, guiando-os fatalmente aos seus efeitos. Eles são calculáveis, porque estão regidos por princípios de equilíbrio e justiça bem definidos. A lei é inteligente, poderosa e sensível. Não há movimento que não se repercuta nela. Não há impulsos ou sucessão de deslocamentos que não sejam percebidos por ela e aos quais ela não reaja. A lei quer a ordem do sistema e não o caos do antissistema. Em sua substância, a reação da lei nada mais é senão a continuação de nosso próprio impulso, que ricocheteia e se volta contra nós, devolvendo-nos o que nós lançamos aos outros. Assim, cada força que em sentido negativo projetamos contra o próximo
transforma-se numa força inimiga que se volta contra nós para nos agredir, e cada força que, em sentido positivo, projetamos a favor do próximo, transforma-se numa força amiga que retorna a nós para nos favorecer. A conclusão é sempre a mesma: recebemos de volta o que lançamos aos outros. Pode-se então estabelecer o seguinte princípio da lei: quem faz o bem, assim como quem faz o mal, acaba por fazê-lo a si mesmo. No campo de forças do todo, são possíveis 3 impulsos fundamentais: o do sistema, que é positivo, o do antissistema, que é negativo, e o do ser, que oscila, dirigindo-se ora num sentido, ora no outro. A positividade do sistema está em luta contra a negatividade do antissistema, filha da revolta, a fim de corrigir a desordem, reconduzindo-a para a ordem. A negatividade do antissistema está em luta contra o sistema, para destruí-lo e substituir-se a ele. O ser existe atualmente dentro desse dualismo de impulsos opostos. Porém, dos 2 termos, o mais poderoso é o sistema, onde Deus permaneceu em seu aspecto transcendente, ao mesmo tempo em que continuou presente também no antissistema, para salvá-lo, dirigindo-lhe os movimentos no processo evolutivo. Assim, o dualismo é não apenas temporário, mas também está fechado dentro da unidade, que ficou íntegra no monismo, Senhor de tudo. Então, tudo é dominado pela lei, que expressa a positividade do sistema, o princípio de ordem, de equilíbrio e de justiça. É neste campo de forças que o ser está livre para se movimentar, mas só em função da vontade da lei, que quer realizar os seus princípios estabelecidos pelo sistema, o qual ela representa. Então, em cada movimento seu, o ser tem que levar em conta a presença da lei, que, embora o deixe livre, está sempre o impulsionando para frente, para que ele volte ao sistema. Mas ele também pode se dirigir no sentido oposto, para o antissistema, agindo não conforme a vontade da lei, mas contra ela. No primeiro caso, em razão de se colocar na corrente das forças da lei, ele é por ela ajudado. No segundo caso, pelo fato de querer andar contra aquela corrente, a lei reage e se opõe a ele. Eis a relação que existe entre os 3 impulsos fundamentais que se encontram no campo de forças do todo. O mundo, no entanto, não quer levar em conta um fato essencial, pelo qual, se ele está livre para se dirigir ao antissistema, que é o mal, tem fatalmente de receber o choque da reação por parte da lei, porque a vontade dela é, pelo contrário, levar tudo para o sistema, que é o bem. Nunca esqueçamos que acima dessa luta entre positividade e negatividade está Deus dirigindo tudo, e que assim, no final das contas, tudo tem que se desenvolver conforme a sua vontade. Se assim não fosse, a evolução representaria apenas uma tentativa incerta, que, se não alcançasse sucesso, acabaria na falência definitiva da obra de Deus, estabelecendo a derrota final dele, que não teria conseguido salvar sua obra com a evolução, e isto significaria a vitória definitiva do antissistema. Na lógica do desenvolvimento dos impulsos no campo de forças do todo,
é absolutamente necessário o aniquilamento total de toda a negatividade e o triunfo completo de toda a positividade, sem qualquer resíduo negativo. Se qualquer traço do mal sobrevivesse, isso representaria a derrota de Deus, que é o bem. Todos os efeitos da queda têm que ser destruídos definitivamente, realizando-se a reconstrução integral do sistema. Este é, em síntese, o terreno dentro do qual se movimenta a nossa conduta ética, num jogo de ações e reações entre os impulsos do ser e a vontade da lei, cuja presença nunca se deve ignorar. O ser age livremente porque tem que experimentar para aprender e subir, enquanto a lei reage deterministicamente para que o ser suba para o sistema e nele encontre a sua salvação. O afastamento da lei é o que chamamos erro. A reação da lei ao erro é o que chamamos dor. No esquema gráfico, o comprimento da linha do erro na direção da negatividade expressa a medida do mal cometido, enquanto o comprimento da linha da dor, que leva o ser na direção da positividade, expressa a medida do trabalho de endireitamento necessário para voltar à ordem da lei. O ser é livre para cometer erros, mas tem que aceitar depois, forçosamente, a reação corretiva da lei, cujos equilíbrios não podemos violar sem que tenhamos de devolver tudo à justiça de Deus, pagando às nossas custas. É possível, assim, estabelecer o princípio de reação nos seguintes termos. Abre aspas. Cada ação do ser contra a vontade da lei excita e gera uma reação inversa e proporcional, de mesma natureza ou qualidade e de mesma medida ou quantidade. Fecha aspas. Estudando as regras que dirigem o funcionamento da lei, podemos calcular as fatais consequências dos nossos atos, tornando possível deste modo, com uma conduta mais inteligente, eliminar o máximo possível das causas primeiras de tantos sofrimentos, que são devidos, como agora podemos ver, ao fato de querermos nos colocar fora do caminho certo da lei. Mas o homem não sabe ou não quer saber estas coisas e continua errando e pagando. Não adianta explicar. Então, para ensinar a um ser que tem que ficar livre, não resta na inviolável lógica da lei senão o azorrague da dor, que é o raciocínio compreendido por todos. Deus nos corrige com a dor porque Ele quer a nossa felicidade, não havendo outro caminho para atingi-la senão seguir a sua lei. E o desejo de felicidade é o nosso instinto fundamental, mas a procuramos fora do caminho certo. Então a lei, que nos ama e protege, nos avisa com a sua reação e nos endireita, constrangendo-nos com a dor a irmos para onde nos convém. O homem continua se rebelando, buscando uma vantagem onde, pelo contrário, está o seu prejuízo. Mas a lei, com grande paciência, volta sempre a corrigi-lo e não para de golpeá-lo até que a lição seja toda aprendida. Assim, o homem vai experimentando e aprendendo. A verdade que possuímos é um fenômeno em evolução, portanto relativa e progressiva.
nós a vamos conquistando por sucessivas aproximações, à medida que amadurecemos. Assim, compreenderemos cada vez mais o pensamento de Deus, que está escrito na sua lei, e alcançaremos um maior progresso, o qual nos permitirá dirigir mais inteligentemente a nossa conduta, libertando-nos cada vez mais do sofrimento. A fim de orientar o leitor, quisemos apresentar nesta introdução os conceitos fundamentais que desenvolveremos neste livro, resumindo numa rápida síntese, tanto no seu aspecto teórico de princípios gerais, como no aspecto prático de suas consequências em relação à nossa conduta na realidade da vida, a estrutura de nosso sistema filosófico, que vai da primeira criação realizada por Deus até a conclusão do ciclo involutivo-evolutivo, com a salvação final de todos os seres. Final da introdução.